O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Albert Dixon, presidente estadual do PROS. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aqui ouvindo na Band. Deputado, o senhor participou da reunião hoje dos parlamentares estaduais com o governador Robson Faria. O que o senhor traz dessa reunião, deputado, que terminou no início da tarde de hoje? Foi uma reunião bastante produtiva, onde houve uma convocação do governador para todos os deputados estarem ali presentes, ouvindo dele, na verdade, dos secretários. Foram 2 secretários, na verdade foram 3 secretários que falaram, o secretário Wagner, o secretário de Administração, Cristiano, e o secretário do Planejamento, Gustavo. Então, diante disso, eles mostraram a realidade do Estado, que nós não conhecíamos, principalmente a realidade financeira do Estado, e mostrou realmente por que é que chegou esse quadro que está hoje de atraso de 2, 3 folhas e o 13º. Então, diante disso, ele mostrou essa realidade é uma... Geralmente, isso a gente não tinha noção, mas ele trouxe isso à tona porque os técnicos do Tesouro Nacional estiveram aqui recentemente e exigiram disso para que eles pudessem fazer ajuda de empréstimo para o governo do Rio Grande do Norte, como fez para o estado do Rio, como fez para o estado do Rio Grande do Sul. Então, o terceiro estado a ser adquirido dessa ajuda seria o estado do Rio Grande do Norte, e tem uma perspectiva positiva para isso, desde que aí, porque senão você vira um verdadeiro barco furado, Você vai botando água, só que vai tentando tirar a água do dentro do barco, mas só que continua aquele barco furado. Então, para tapar os furos, realmente, ele mostrou esse quadro para a gente. Deputado, o senhor acha que consegue aprovar esse pacote, o governo consegue aprovar esse pacote de ajuste fiscal na Assembleia? Porque se colocar qualquer emenda, o governo federal já recua nessa ajuda, não é? É verdade. Isso deu um trabalho realmente grande no Rio de Janeiro, deu um trabalho no Rio Grande do Sul, porque mexe com algumas pessoas, principalmente os funcionários públicos como um todo, e, na verdade, o que acontece? Se não fizer realmente essa aprovação, a questão do Estado com relação a financeiro, a perspectiva financeira do Estado é muito ruim. Então, vai virar uma bola de neve e isso vai gerar um problemão grande. Hoje são 2 folhas, pode ser 5 folhas, pode ser 7 folhas no próximo ano. Então, é um pacote de medidas, entre os quais a venda de alguns ativos que existem, terrenos principalmente, do governo do Estado, redução de custos, redução de 20% da folha dos carros comissionados, que é o que exige. Isso é uma exigência do Tesouro Nacional. Vieram 2 técnicos aqui e exigiram isso. Só vai liberar porque se tiver isso. Então, exigiram também o aumento da alíquota de 11% para 14% da Previdência, porque a Previdência, na verdade, virou uma bola de neve, Ana. A Previdência hoje do Estado, ela se paga mais aos aposentados e pensionistas, cerca de 263 milhões de reais por mês, enquanto que a folha dos ativos é 241 milhões de reais por mês. Então, por mês, são cerca de quase 500 milhões de reais que o governo paga só para funcionários, seja ativos ou não ativos. E os não ativos, que são exatamente os pensionistas e os que se aposentaram, eles só 17% deles que pagam a Previdência. Então, isso faz virando uma bola de neve, e o déficit hoje mensal é bastante, mais de 100 milhões de reais. Todos os meses o governo deixa de... ele fica somando um débito de 100 milhões de reais. Então, isso é igual uma casa normal. A nossa casa está entrando um dinheiro, está saindo outro. Então, toda vez está sobrando para você pagar mais para o próximo mês. Então, vai chegar a cair na cola de alguém. Caiu na cola do governador, o governador realmente está diante de uma situação crítica, e a Assembleia Legislativa hoje foi escutar isso e vai trazer no debate os projetos de lei. Ele vai convocar a Assembleia Legislativa para a próxima quinta-feira, vai sair no Diário Oficial hoje, trazendo essa notícia de primeira mão aqui para a TV Band, para o seu programa. Então, ele vai convocar na quinta-feira, para que nós possamos lá estar debatendo esse assunto e votando, porque eu acho que esse é o ponto primordial para a mudança nos próximos 5, 6 meses, para voltar à rotina normal do nosso governo, do nosso Estado. Deputado Albert Dixon, o senhor é auditor fiscal de carreira e, portanto, entende muito de números. Eu pergunto, com essas medidas, o senhor acredita que o governo consegue colocar o salário em dia, que é a maior aflição hoje do cidadão? Sim. A perspectiva principal é essa, colocar o salário em dia e poder investir no Estado do Rio Grande do Norte. O salário em dia, a perspectiva, por exemplo, se pelo menos números que tiveram lá, a perspectiva, se tiver um aumento, por exemplo, de alíquota de 11% para 14% dos funcionários, o número que o secretário Cristiano mostrou é que há um incremento
um retorno financeiro para o Estado por mês cerca de 50 milhões. Vocês têm um déficit de 100 milhões, já metade do déficit já diminui. Aí as outras medidas, obviamente, que vão entrando, obviamente vai chegar recurso federal. Segundo o governador, assim que for aprovado na Assembleia Legislativa esses projetos, ele de imediato vai ao governo Temer e ao Tesouro Nacional, eles só estão esperando. E isso vai se tornar, inclusive, um case para o Brasil em termos de mudanças de destinos financeiros daqueles estados, porque os estados vizinhos aqui do nosso estado, a gente pensa que a Paraíba está bem, mas não está tão bem assim pelos números lá também. Sergipe, tem outros estados que já estão feito isso. O primeiro estado foi o Rio de Janeiro, teve uma ajuda de bilhões de reais, está voltando a se pagar a folha como era. Então, a perspectiva hoje é que realmente volte à normalidade nos próximos 3, 4, 5 meses, se isso der certo realmente. Deputado Albert Dixon, os policiais militares, eles já disseram o seguinte, até voltam ao trabalho, mas estão trazendo a exigência da contribuição não aumentar de 11% para 14%. Esse deve ser o ponto mais tenso do ajuste? Esse é o ponto com certeza mais justo. Na verdade, eu acho muito injusto você ter um aumento de uma alíquota previdenciária se você está atrasado. Eu acho que o ideal seria realmente, quando voltasse à normalidade, voltaria realmente esse alíquota. Eu acho que a alíquota é importante porque, pela perspectiva, se não votar a alíquota da Previdência, o problema todo é o Previdência. Então, para o telespectador entender, o grande problema desse problemão todo que nós estamos passando é o déficit previdenciário. O que é déficit previdenciário? As pessoas já se aposentam e elas não continuam a pagar a Previdência. Então, ela tem o direito dela adquirido por lei, obviamente, tranquilamente. Só que o número ultrapassou. Antigamente, no governo Vilma, as pessoas tiravam, por exemplo, 2 milhões para complementar a folha. Hoje é quase 20 milhões para complementar a folha, então, por mês. Então, assim, foi uma bola de neve, um aumento muito grande. Um aumento de 23% ao longo dos 2 anos para cá. Então, assim, é um aumento que atende, é uma progressão geométrica. Quem entende matemática sabe o que eu estou falando. Próximo ano vai ser maior e depois do próximo ano é maior. Se não tiver um freio de arrumação, não vai acontecer as mudanças programadas. Então, diante disso, é que o Tesouro Nacional teve essa exigência. Óbvio que todas essas mudanças vão mexer no bolso de um ou de outro, mas, perspectivamente, eu acho que não é nem importante, mas que se não votar vai ter consequência, e se votar vai ter consequência. Então tem que botar em comum, escutar um ou escutar outro e ver realmente se vale a pena continuar atrasado ou se vale a pena ter esse aumento Esse é o perspectiva. Deputado Albert Dixon, uma última pergunta. O senhor integra a Comissão de Saúde da Assembleia. Os servidores de saúde, da saúde estão em greve. Como é que a Comissão de Saúde pode intermediar esse impasse? A Comissão de Saúde, ela faz parte, são 4 deputados, né? Geralmente da área de saúde. E a saúde está em calamidade pública, já foi decretada alguns meses atrás. E a greve, ela é uma soma de fatores, né? Vai ter um concurso agora que o governo vai liberou o edital essa semana. Então, diante disso, tem uma série de coisas que realmente, quando a gente voltar agora do recesso, a gente vai tentar ouvir o sindicato e as categorias. A gente conversou aqui no estúdio com o deputado estadual Albert Dixon. Deputado, obrigada. Obrigada, Ana. Tudo de bom. Sua companhia agora é o Jornal da Banda e a gente volta amanhã nesse mesmo horário. Ótima noite para você.